Meus irmãos, maçons e não maçons, judeus e não judeus, enfim, né? Voltando aqui, capítulo 27 de Mateus, né? Versículo 33, onde Jesus vai ser crucificado. Como eu disse no versículo anterior, Jesus não deveria ter nem ele a recompensa de sentar no trono, porque ele disse que sentaria no trono, que receberia a recompensa, né, o galardão conforme as suas obras. Então, cada um que quisesse vir após ele, que levasse a sua cruz como ele, né? Então, ou seja, para sentar num trono como ele, tinha que carregar a cruz como ele. Mas no final das contas, nem ele carregou a sua própria cruz, foi outra pessoa que carregou. Então, nem ele deveria ser digno de sentar no trono, segundo as, é, o, o próprio acordo dele, né? Para sentar no trono. Mas enfim, a crucificação dele, capítulo 27, versículo 33. E chegando a um lugar chamado Golgotá, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então deram uma bebida amarga para ele beber. Né? É isso que ele estava querendo dizer para os discípulos dele, né? Quando a mãe de Tiago e João pergunta para ele: você pode dar um lugar à minha esquerda, à sua direita, à sua esquerda para algum dos meus filhos, né? De autoridade, ele vai falar: se vocês quiserem beber do cálice que eu estou para beber, vocês podem. Mas escolher isso aí que cabe ao Espírito Santo, o líder da facção, que é o meu pai. Certo? Então, nesse momento que ele disse para os discípulos que eles poderiam beber do cálice dele, é isso, vocês podem carregar a cruz junto comigo e beber do cálice que eu vou beber na cruz lá. Né? Agora, quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda é o meu pai que vai escolher. Aí ele vai dizer assim: depois de o crucificarem, de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Então, ou seja, eles estavam sentados ali perto de Jesus, os guardas, tá? É importante focar nos guardas aqui. Estavam sentados ali perto de Jesus, tirando as roupas dele ali, né? E por cima da sua cabeça puseram escrita essa acusação: este é o rei dos judeus. Então, ou seja, porque ele se colocava como o rei dos judeus mesmo, certo? Porque para você poder destruir o templo, reedificá-lo em 3 dias, no sentido que ele estava falando, de trocar o sacrifício de animais para perdão dos pecados, para colocar o fruto de Caim, a oferta de Caim que desagradou a Deus, né, em 3 dias, né, é só sendo um rei mesmo para ter essa autoridade, né? E ele não tinha essa autoridade, né? Ele não tinha autoridade para substituir o sacrifício de animais para perdão dos pecados, a aliança que Deus fez com Adão desde o jardim do Éden, porque cobriu o pecado de Adão com a pele do animal, né? Para você substituir isso aí pela oferta que Deus sempre desagradou, que é a oferta do campo, fruto do campo, batismo, pão e vinho, né? Do templo de Jerusalém, é só sendo um rei. Mesmo assim, olha lá que nem rei pode fazer isso, porque o povo fiel à lei, que tem a lei impressa na mente no coração, segundo o profeta Jeremias, vai querer se revoltar, né? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo. Então passavam as pessoas zombando de Jesus, balançando a cabeça e dizendo assim: é tu que destrói os santuários em 3 dias e reedificas? Você que vai mudar toda a doutrina aqui de Jerusalém? Salva a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou aos outros, assim mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desça da cruz creremos nele, né? E continuou Jesus, e confiou em Jesus, pois venha livrá-lo agora, de fato, se ele quer bem, porque disse-lhe: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam crucificados com ele. Então, esse momento foi o grande momento de zombação, né? Jesus estava lá na cruz, aqueles que passavam andando para lá e para cá viam ele, balançando a cabeça, tanto eles como os sacerdotes e até aqueles que estavam sendo crucificados com ele, estavam dizendo, né? Aí, Jesus, você não é filho de Deus, cara? Você não consegue salvar a si mesmo e diz que vai salvar os outros? Agora, a gente vai acreditar no seu Deus aí, no seu Espírito Santo aí, no seu Pai aí, mas você vai ter que descer da cruz, cara. Porque se você descer da cruz, a gente vai acreditar em você. Porque até ontem você tinha uma autoridade danada, cara. Veja a autoridade que você tinha. Você ia mudar o sacrifício de animais para perdão dos pecados, uma oferta que o próprio Deus pediu, uma aliança que o próprio Deus estabeleceu, para trazer a blasfêmia e profanação no dia mais importante que é a Páscoa, né? Oferecendo frutos do campo, pão e vinho, oferta de Caim, batismo, tudo isso para o perdão dos pecados, dizendo que isso é a nova aliança, né? Então, seja, você é rei dos judeus mesmo, se esse Deus seu é fodão mesmo, porque ele não se parece nem um pouco com nós, porque você aqui é a descendência de Caim, né? O que você faz é profanação, é blasfêmia contra o nosso Deus. Então, seja, se o seu Deus é tão foda assim mesmo, desce da cruz, salva você mesmo.
Tenta salvar você mesmo, cara. Né? Aí a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E os que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. Então, ou seja, os que estavam ali estavam pensando que ele estava chamando por quem? Por João. Né? Porque ele, quando ele estava com João no monte lá, né, ele transformou João em Elias e Tiago em Moisés, dando autoridade para ele que eles não tinham. Né? Então, veja bem, depois de um tempo, né, que o povo estava zombando de lá, o texto vai dizer que Jesus se sente abandonado. Ou seja, se ele se sente abandonado é porque não fazia parte do plano se sentir abandonado, concorda comigo? A parte do plano dele era o seguinte: era ser retirado da cruz pela população que apoiava ele. Então, naquele momento, né, ser crucificado como filho do homem, mas ressuscitar como rei dos judeus. Porque ser tirado da cruz pela multidão significa que ele realmente é rei. Né? Só que aí ele se sente desamparado. Né? Aí, os sacerdotes que estavam ali, né, perguntaram: vamos ver se Elias vem salvar ele, vamos ver se João vem salvar ele. Né? E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebida de vinagre e colocando a ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, ou seja, por isso que ele escolheu a Páscoa para profanar, porque ele sabia que seria morto pela lei dos judeus por blasfêmia. Mas como Pilatos, que era a autoridade maior ali, soltava sempre um criminoso na Páscoa, ele achou que a multidão que estava com ele iria implorar para Pilatos, não, pedir para Pilatos soltar um criminoso. Esse criminoso seria ele, porque dentre os outros criminosos, o que tinha apoio do povo era ele, porque tinha uma multidão que andava com ele. Só que quando ele estava na cruz, não apareceu ninguém para salvar ele até esse momento. Né? Então, ele se sente sozinho. Né? E eles vão dizer: vamos ver se Elias vem salvá-lo, vamos ver se João vem salvá-lo. Né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Isso aqui não quer dizer que ele morreu. Entregar o Espírito aqui pode dizer que ele tenha entregado o Pai dele, o Espírito Santo. Possa ser que ele tenha apenas tido um desmaio. Ou entregado o Espírito aqui pode ser que ele tenha entregado a missão, desistido. Certo? Aí, olha só o que o texto vai dizer: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo tremeu a terra e se fenderam-se as rochas. Então, ou seja, quando ele entregou o Espírito, quando ele desistiu, o texto vai dizer que se fenderam as rochas e tremeu a terra. O que quer dizer isso? A multidão começou a vir para retirá-lo da cruz, ou para ver o que estava acontecendo com ele. Certo? Isso quer dizer fenderam-se as rochas. Né? Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aí vai dizer: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, ou seja, senhoras e senhores, o texto vai dizer que muitos dos santos, ou seja, escolhidos de Jesus, né, que eram os santos para ele, que dormiam, ou seja, que estavam com suas lanternas apagadas, que estavam sem vigiar, né? Por isso eles são mortos, porque eles estavam sem vigiar. Né? O texto vai dizer que eles ressuscitaram, ou seja, a lanterna deles se acenderam, os olhos deles se acenderam. Eles perceberam que o líder deles estava sendo morto ali, estava sendo morto, massacrado ali. Então, provavelmente, eles foram lá para tentar tirar ele de lá. Ou seja, fazer o que eles esperavam. Né? E saindo do sepulcro, né, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, ou seja, Jesus foi crucificado, como era o plano dele, né, como filho do homem, mas após o povo dele salvar ele, ele iria ressuscitar como rei dos judeus. Certo? Isso vai meio que acontecer, eu vou explicar por quê. Aí o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Então, o centurião, os guardas que estavam lá, falaram: esse realmente é filho de Deus. Por quê? Porque as rochas se fundiram, ou seja, elas se uniram, elas se vieram para salvar ele. Né? E uma pessoa para tirar a outra da cruz, a multidão para tirar uma pessoa da cruz, ela só pode ser rei. Né? Então, eles ficaram possuídos de grande temor, porque a multidão poderia pegar eles. Né?
Aí estavam ali muitas mulheres observando de longe, como as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mulher de Zebedeu. Aí o sepultamento de Jesus. Olha que interessante. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Né? Então, senhoras e senhores, ele vai ter um discípulo dele, que inclusive vai ser o jovem rico, que queria ser discípulo dele. Ele vai dizer que o jovem rico não vai entrar no reino dele, que é mais fácil passar um camelo na agulha do que entrar um rico no reino dos céus dele, se referindo ao jovem rico. Né? Então, ou seja, os pobres que Jesus, né, segundo ele, eram os melhores, os eleitos dele, todos picaram a mula e meteram o pé na hora H. Mas o jovem rico que Jesus desprezou, né, esse jovem rico veio e pediu para Pilatos, porque tinham influência, pessoas ricas têm influência a esse nível, né, pediu para tirar o corpo de Jesus, para que o corpo de Jesus fosse entregue. O corpo de Jesus foi entregue para ele. O texto vai dizer que ele envolveu o corpo de Jesus num pano, né, de linho, né, e depositou no seu túmulo novo. O túmulo aqui é a casa dos que ressuscitaram, certo? Por quê? Porque eles eram mortos, porque não viam, não tinham ressuscitado ainda antes de Jesus dar o último grito dele. Certo? Então eles eram mortos e viviam dentro da casa deles, que era um túmulo. Então quando José pega o corpo dele, que ainda estava na cruz, à tarde, né, coloca em outro túmulo novo, ou seja, coloca em outra casa, né, que é a casa daqueles ressuscitados ali, né, que estavam dormindo, mas agora seus olhos foram abertos, né, a lanterna voltou a iluminar, né, e assim eles perceberam que Jesus estava querendo que ele fosse tirado da cruz. Então esse jovem rico foi lá, pegou o corpo de Jesus e colocou num túmulo novo, ou seja, colocou na casa de outra pessoa, certo? Aí o texto vai dizer a guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei, e ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram a guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então Pilatos, senhoras e senhores, ele chegou aqui a mentir para as autoridades aqui, os sacerdotes de Jerusalém, que até porque a gente viu desde o começo que ele estava com a má vontade, não queria matar Jesus. Né? Então ele entrega Jesus para um discípulo dele, né? Os sacerdotes vêm falar com Pilatos, que era para Pilatos colocar soldados para proteger aquele túmulo lá, ou seja, aquele lugar que Jesus estava. Né? Só que o que vai acontecer? Jesus já não estava mais lá, aqueles soldados que estavam vigiando lá na porta do sepulcro, não tinha mais Jesus nenhum dentro deles lá, ele já estava na posse dos mortos, né, dos ressuscitados, né, dos que dormiam, mas agora não estavam dormindo. Jesus estava na posse do povo dele, que acompanhava ele. Né? Pode ter sido que o povo, né, na hora que teve aquele bololô todo daquela multidão ali, o povo tinha pegado o corpo dele. Como Pilatos não sabia de nada, né, ou seja, sabia até demais, porque tinha já entregado o corpo para os próprios discípulos, vão dizer para os sacerdotes e fariseus, sem falar com eles que o corpo de Jesus já não está mais lá, que eles vão ter agora soldados junto com eles para poder ir lá, né, vigiar o túmulo. Ou seja, aqueles soldados ali que vão com os sacerdotes e fariseus vigiar o túmulo ali, eles estão vigiando um túmulo vazio, porque já não tem ninguém mais lá. Jesus já foi tirado de lá. Né? E o túmulo aqui é a casa, né? Porque na lei romana você apodrecia na cruz, né? Por isso que o túmulo aqui é a casa. Jesus não foi para um túmulo. O túmulo aqui era a casa dos mortos, dos que dormiam, mas que ressuscitaram, né? Vocês tiveram os olhos abertos, percebendo que Jesus era o rei deles, que deveriam salvar Jesus da cruz, etc. e tal. Né? Aí eles foram fazer a escolta, senhoras e senhores. Eles foram fazer a escolta. Eles foram fazer a escolta no túmulo, só que no túmulo não tinha mais ninguém.
né? No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, ou seja, teve um rebuliço na terra ali, ou seja, uma confusão, é isso que quer dizer terremoto. O anjo se assentou lá sobre a pedra, onde Jesus supostamente poderia estar. Mas aí o que o anjo falou? E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, né? E os guardas tremeram espavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, ficaram parados. Mas esses guardas aqui mal sabiam que Jesus não estava ali dentro do túmulo. Já tinha sido retirado, né? Porque Pilatos não chegou a contar isso para os soldados dele, só para o discípulo de Jesus, né? Tanto que os soldados estavam lá vigiando o túmulo vazio, né? Mas os anjos, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque seis que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como vos digo. Então, senhoras e senhores, o que vai acontecer aqui? O anjo vai dizer que ele não está ali, mais ali. Ou seja, os guardas estavam guardando um lugar vazio. Ele estava em outro lugar, ou seja, na casa desse jovem rico. Esse jovem rico provavelmente pegou ele vivo, porque não tem sentido pegar ele morto, e estava cuidando dele na casa dele. Por isso ele aparece depois, entendeu? Então o anjo vai falar assim: eu sei onde ele estava, envia onde ele está, né? E depois depressa vai dizer para os seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Então, ou seja, o que quer dizer ele ressuscitou dos mortos, né? Significa o quê? Que ele morreu como filho do homem, ou seja, foi crucificado como filho do homem, os planos dele deu certo, o corpo dele foi recuperado, tirado da cruz, pela própria multidão que ele esperava, um discípulo dessa multidão, e agora ele iria voltar como rei. Por quê? Porque agora ficou comprovado que ele era rei daquelas pessoas que seguiam ele. Porque logo depois que ele entregou o Espírito, teve aquele grande terremoto lá, ou seja, rebuliço na terra, todas as pessoas saíram de suas casas, né, que eram aqueles mortos, saíram dos seus sepulcros para ver onde Jesus, o que estava acontecendo com Jesus, né? E retirando os elos apressadamente do túmulo, do sepulcro, né, do caso, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e ali me verão. Então, ou seja, as mulheres ali se rastejaram como serpente, né, nos pés de Jesus, como que Jesus queria que elas fizessem, né, pronto para ele pisar na cabeça dela, porque elas eram pecadoras, e adoraram ele ali, né? Aí ele vai dizer para ela dizer para os discípulos que ele já iria vir ao encontro deles, né? Aí os judeus, né? E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes e tudo o que sucedera. E reunindo eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que vieram à noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, e nós persuadíamos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como haviam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, essa foi a versão que ficou entre os judeus até os dias de hoje, senhoras e senhores. Certo? E a versão que ficou é que os discípulos de Jesus vieram à noite e pegaram o corpo dele. Certo? E não que ele teve uma ressurreição biológica. Certo? E os judeus vão colocar dinheiro na mão dos soldados. Por quê? Porque eles acham que Pilatos não sabe o que aconteceu. Então, como eles querem colocar Pilatos em segurança, eles não sabem onde é que o corpo de Jesus está, então eles vão falar assim: eu vou dar essa moeda para vocês, vocês falam com Pilatos que um dos discípulos dele veio aqui à noite e roubou o corpo dele. Mas mal eles sabiam que o próprio Pilatos que entregou o corpo de Jesus. Então, ou seja, porque o próprio Pilatos, mesmo se Jesus estivesse vivo, Jesus não representava medo nenhum para ele, não tinha medo nenhum de Jesus. Porque Jesus não representava nada para ele, Jesus não era nada para ele, né? Então, essa versão que ficou sendo divulgada até naqueles dias, né? Nos dias de Mateus, né? Então, eles queriam persuadir o governador justamente porque para que o governador ficasse em segurança e pensasse que Jesus, né? Que Jesus tinha
estava com os discípulos dele, mas o governador já sabia disso, porque o governador não tinha medo de Jesus. Então, se ele estivesse vivo, não fazia diferença, porque ele não era nada contra as forças romanas.